O tema que a gente recorta hoje para atenção na série é o Trivium e a educação liberal. O Trivium é componente da educação liberal, educação pelas artes liberais. O que são as artes liberais? Santo Agostinho, no século, que é um autor do século IV, tá? Deparava com um problema muito sério, que eram as pessoas que liam as escrituras, os livros santos, e não entendiam. Aliás, pior que não entender, alguém deparar com um não entendimento de algo já é um avanço intelectual. O problema é que o camarada entende errado, se tornava um fanático religioso, subvertia o sentido das escrituras e etc. Tá? O fanatismo religioso e o analfabetismo funcional são farinha do mesmo saco, tá, gente? Analfabetismo funcional, fanatismo religioso, ativismo político são todas farinhas que estão dentro do saco do medo da liberdade. Tá? E por isso as artes liberais é liberal no sentido de para a liberdade. Tá? Não é muitas vezes as pessoas acham que é arte liberal no sentido econômico do termo liberal. Não. Arte liberal é arte para a liberdade. O que é a liberdade humana? Qual é a maior liberdade? A autossuficiência, num certo sentido. Essa autossuficiência se obtém como? Pela potencialização, pela tonificação das faculdades que a gente já tem. Então, dentro do Trivium, que é o primeiro conjunto das artes liberais, que tem por fio condutor a linguagem, tá? Ele articula, tonifica faculdades que nós já temos. A gramática, a quem não sabe, se associa à nossa faculdade de perceber e imaginar. Tá? A lógica, a nossa faculdade de pensar, em dois sentidos: classificar, ordenar, fazer sequências de raciocínios e fixar valores. É a segunda dimensão do intelecto. E a retórica, que todo mundo tem um senso comum de que a retórica, por sua vez, seria uma arte da enganação, a arte da persuasão, tal, etc. Não. Isso também é um aspecto da retórica. Mas a retórica, no sentido próprio, no sentido forte, é a tonificação da vontade humana. Todas as faculdades que a nossa alma já tem. Um homem forte nas faculdades que a natureza já provê, né? Mas que ele tonifica, ele pode ser independente. Sim. Ele tem condições de ter força pela justa distribuição, entrosamento e articulação das faculdades, tá? Da própria alma. Tá? E então esse homem poderá ter liberdade, tá? E não vai cair, via de regra, dentro do próprio analfabetismo funcional, que no limite é um jeito de não ser por si, tá? É uma dependência. O camarada não consegue sequer ler um texto. Ele depende que alguém diga, ele depende de instruções aí externas. Tá? Então foi composto esse sistema, composto do Trivium, que era o primeiro conjunto, e o Quadrivium, o segundo conjunto. O Trivium voltado para si, 3 vias, Trivium, 3 vias de ascensão e crescimento, e o Quadrivium, 4 vias de estudo, de compreensão da realidade, mas já no sentido da exterioridade, não tanto da alma, mas da alma no mundo externo. Então, compunham o Quadrivium a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Música é a mais importante de todas as disciplinas das 7, tá? E no sentido muito profundo aí da música. Tá? Então, o que acontece? Liberal, para ser livre. Todo mundo que passava pela formação do Trivium, e nós temos aqui na Casa da Crítica curso de Trivium, todo mundo passa pelo curso, aprende, assimila, incorpora, sintetiza. Por quê? Tem nenhuma genialidade absurda dentro do método. Tem, obviamente, muitos valores dentro do método, mas assim, nesse particular que eu estou falando aqui, a grande questão de que todo mundo vai assimilar. Tá? E essa é uma falácia. Qual que é o método que todo mundo aprende? Qual que é o método que todo mundo aprende? Isso não existe. O que existe é quem quer aprender. O Trivium propunha o seguinte:
liberal, a educação para a liberdade. Então você só vem se você quer. Isso. Só vem receber a instrução intelectual, a formação, o acompanhamento, o crescimento, a mentoria, a orientação. Quem quer. Ponto. O interessado bateu na porta do mestre e fala: eu quero aprender, você me ensina. O mestre pega no colo, encaminha essa pessoa. Tá? Agora, essa ideia de que vai ser compulsiva a educação, que eu vou buscar todo mundo e vou trazer as pessoas para cá porque elas têm que vir, tá? Isso é a maior falácia que a gente vive. Isso é a maior falácia. Isso é uma forma narcísica de agir. Os resultados estão aí, só sai analfabeto funcional. E aí você vai ter alguns que iriam estudar por liberdade, então um conjunto em que todo mundo é obrigado a de repente pegar e estudar, e fica nivelado por baixo, tá? Fica extremamente nivelado por baixo. Então o que acontece? Essa educação liberal, ela já parte de só ensinar quem vem. Quem vem porque quis vir, o que acontece, gente? Aquela questão mágica, aprende, ponto. 100% de resultado. Por quê? Porque foi 100% de voluntários. Foram 100% de interessados voluntariamente em vir. Logo aprendeu todo mundo. É meio óbvio um negócio desse. Tá? Tanto que os teóricos aí do Trivium, da escola, falam que acabou, morreu a escola quando morreu a educação quando ela virou escola. Porque a escola é anti-educação. A escola é só aquela conformação, tem que vir a forceps, tal, etc. Tá? Então, assim, essa questão primeiro. Você não quer vir, não venha, não enche o saco. É bem direto e assim mesmo. E quem veio vai crescer. Qual era outra característica importante do Trivium? Você tem que partir de um pressuposto que o preceptor, tipo aquele que vai ensinar o Trivium, tá? Ele conhece muito mais sobre o estudante do que o estudante sobre si. Não é um problema de eu ter um método também. É eu entender como que o camarada aprende. Isso. Eles partiam de então é muito personalizado. Não tem sala de aula. Existia um esquema que vinha, as pessoas se reuniam, às vezes em conjunto, mas majoritariamente individualmente, muito majoritariamente individualmente, com o preceptor, tá? Recebiam orientações personalizadas e iam estudar. 1, 2, 3 vezes, sei lá, por mês, ocasionalmente, se encontra o preceptor e o estudante para ver a evolução desse estudo. Há um conteúdo objetivo, gramatical, imaginário, tá? De habilidades mesmo, intelectuais, conteúdos da lógica, conteúdos da retórica. Mas a cada um é feito um caminho próprio, pelo menos em relação ao temperamento e aos interesses da pessoa. Tá? Então, por exemplo, já é sabido, estão careca de saber, do temperamento humano, inclusive como no modo que alguém aprende. Tá? Só de ser uma pessoa de um temperamento, ela já aprende de um jeito diferente. Tá? Então você vai adequando isso a interesses sob uma coordenação. O resultado é óbvio que funciona, gente. A atividade fica razoavelmente agradável, tá? E é personalizado. Há um fluxo de progressão individualmente verificado. Não é uma progressão de prova comparativa, tantos tiraram 10, tantos tiraram... Não, é você com você. A ferramenta de trabalho é a linguagem, em especial a literatura. Então você escolhe a literatura adequada para um aluno absorver. Só que não é o estudo da literatura enquanto um objeto, é a literatura enquanto um meio. Então eu vou dar aula de qualquer assunto aqui, de lógica, de raciocínio, de retórica, sei lá, vou pegar a Eneida. O que aconteceu na situação X de uma interlocução real, ali que tenha sido representada no poema, e para ver como é que foi a articulação. Não se parte de um abstrato, vamos falar do princípio, não, se parte de uma aplicação dentro
dentro dos meios literários. Tá? Então você percebe a riqueza desse pessoal trabalhando, a riqueza. Como é a educação para a liberdade, o que interessa é ser livre, tá? Esse conceito de conformar não existe. Você tem que partir também de uma questão da cosmovisão que estava por trás. A cosmovisão que está por trás é o homem, no limite, entregar tudo a Deus. Deus no sentido de um alcance por uma ação de virtudes. O homem tem que ficar forte, tem que praticar virtude, ele tem que ser inteligente, tem que perceber bem, gramática, tem que ter um senso, uma acuidade do que se passa, tem que nutrir um imaginário bom, tá? Que iria se usar muita referência, inclusive bíblica. Tá? Terceiro, vai ter que fazer julgamentos, ter sensos de proporção e vai ter que ter boa vontade, que é a grande questão do mundo cristão, que já estava sussurrado no mundo grego. O que nós somos é vontade, tá? Nós somos livres quando inclusive nós temos uma vontade forte de ser. Ainda que tenha sido criado por um santo, essa educação não é um catequismo, é uma educação intelectual prévia ao contato inclusive com os livros sagrados. De tal maneira que na interpretação, no manejo, na leitura do livro sagrado, as pessoas já tenham uma formação intelectual sólida. Agostinho conheceu pouco Aristóteles, conheceu alguma coisa de Aristóteles, mas não a fundo, e Aristóteles veio a ser descoberto por pensadores cristãos após Agostinho, e foi muito do aristotelismo foi empregado no Trivium, porque eu sustento a ideia que o Trivium é uma paráfrase do aristotelismo. Meio que tudo que o Trivium propõe, Aristóteles de certa forma tinha proposto, o que dá entre Aristóteles e Agostinho nesse particular aquela abordagem isotópica. A partir de perspectivas e contextos diferentes se chega no mesmo lugar, tá? Das mesmas conclusões. Tá? Então, o que valida uma abordagem de uma razão natural objetiva aí na formação do Trivium. Então, assim, o Trivium vigeu por muitos anos, tá? Por séculos, e foi sucessivamente incrementado aí por novos pensadores, etc. Quem mexeu, quem descontinuou o Trivium foram os jesuítas. Tá? Os jesuítas propuseram a Ratio Studiorum, já com um novo formato, que é o prenúncio de uma ideia de apostilas, um prenúncio de uma ideia de um conteúdo, na parte metodológica um pouco mais rígido, etc. Eu não sou um conhecedor grande aí da Ratio Studiorum, não, já esbarrei algumas coisas aí, mas não conheço propriamente. O curso de Trivium eu ensino, sou absolutamente convencido, não sou um especialista em Agostinho, mas me considero especialista em Aristóteles, e sou convencido do rigor que tem nisso e na força para a liberdade. Camarada que passa por uma formação básica, como o Trivium tinha que ser básico, gente. Por isso é de onde vem a palavra trivial, é o essencial. Se você não sabe perceber direito, imaginar direito, fazer raciocínios sólidos, razoavelmente, e ter um discernimento sobre si, que é a tua vontade, tuas inclinações, seu desejo, não sabe nada. O que é impressionante? Tinha que ser o básico. Hoje eu dou o curso de Trivium aqui para pessoas de graduação, de pós-graduação, que têm dificuldade de fazer. Eles acham que é um pouco difícil. Você vê a nossa degradação. Nós não somos livres hoje. E não tem liberdade hoje. Essa questão do homem de boa vontade, o homem que decide por si, o homem que assume por si, que é isso, quase todo mundo hoje, nós estamos vivendo a geração floco de neve. Essa é uma situação muito, muito, muito complicada. Então assim, pelo Trivium não passar no alfabeto funcional, gente. Isso aqui é verdade, tá? Enfim, isso é uma coisa tipo, foi feita para purgar, para superar isso daí mesmo, tá? Bom, meus caros, muito obrigado.